Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos, queridos ouvintes. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina, né? Hoje a lição é a de número 11 já. Daqui uns dias nós terminamos o nosso trimestre. Mas com a ajuda do Senhor, nós cada dia aprendemos mais, né? Eu gostaria que todos se sentissem bem na presença do Senhor, que possamos aprender cada dia mais para guardarmos a sua palavra no nosso coração, não é mesmo? Então, que Deus os abençoe. Neste momento, quero convidá-los a fechar seus olhos para nós termos uma palavra de oração. Deus amado que estás nos céus, queremos neste momento, Senhor, estar na tua santa presença e te pedir, Senhor, que teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, nos capacite para estudarmos a tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra, o teu amor, a tua promessa, a tua aliança nos alcance a todos nós que estamos aqui, Senhor, estudando a tua palavra. Ó Deus querido, nos entregamos em tuas mãos, por amor do Senhor Jesus. Amém. Então, o título da nossa lição é O Santuário da Nova Aliança. Tá? Nós estudamos que a aliança era a mesma, agora é o santuário da Nova Aliança, né? Então, a diferença é o santuário. Então, nosso versuário diz assim, lá em Hebreus 9, capítulo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador. Quem é ele? Jesus Cristo, né? Nosso Senhor. Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Os que foram chamados, todos foram chamados, né? Mas alguns não aceitam a palavra do Senhor e não querem ouvir a voz de Jesus convidando-os para participar dessa tão bendita promessa da herança eterna. É realmente uma aliança de amor, né? Essa nova aliança, Jesus disse que ele ia colocar em nosso coração. Não precisa mais obrigar ninguém a guardar a sua lei, porque está no nosso coração. Então vamos ouvir aqui uma pequena história que nos diz que em uma noite escura, estava muito escuro e o Frank caminhava nas ruas vazias, mas ele sentiu que alguém estava atrás, andando atrás dele. De repente ele ouve alguém chamar, Frank, você é o impressor? Frank olhou, você me conhece? Mesmo na escuridão, você me conhece? Sim, você é muito parecido com seu irmão, você caminha igual ao seu irmão, né? Tem tudo do seu irmão, mas não era o seu irmão. Então, nós vimos aqui que às vezes as pessoas, essa história podia ter outras finalidades, né? Que quando a gente segue a Jesus, a gente é parecido com Jesus, mas aqui não, aqui nos traz essa história para a gente ver que, assim como aquele rapaz era muito parecido com seu irmão, também o santuário foi assim. O santuário celestial, Deus deu a Moisés todas as coisas para ele construir, igual, parecido, o mesmo tipo do santuário que estava no céu. A Bíblia nos revela assim, ó, ele era apenas uma sombra de uma figura, uma imagem do verdadeiro santuário. Mas esse santuário tinha uma representação. Nós vamos estudar essa lição, que lá no santuário tudo correspondia à morte sacrificial de Cristo, que um dia viria à terra para morrer por nós. Tudo levava a isso, né? Não havia de manhã à tarde, eles ofereciam sacrifícios no santuário. Eles confessavam seus pecados. E tinha mais, queridos, o santuário tinha que haver santificação, tinha que haver reverência,
porque Deus estava ali no meio deles em espírito, né? Por isso Deus criou um santuário, para viver no meio do seu povo. Então, essa semana nós vamos fazer a seguinte pergunta: por que Deus desejava que os israelitas construíssem um santuário? Uma pergunta, creio que a maioria de nós sabemos responder. E o que o santuário nos ensina sobre Cristo como nosso substituto? Todos os cordeirinhos deveriam ser perfeitos, porque apontava ao sacrifício expiatório de Cristo, Jesus nosso Senhor. Agora, queridos, nós vamos estudar domingo. Relacionamentos. O que é um relacionamento? Relacionamentos têm que existir entre duas pessoas ou mais pessoas, né? Uma família tem relacionamentos entre si. Então, o relacionamento, nessa nossa nova aliança, busca Deus com o seu povo um relacionamento de amor. Não que aquela outra aliança também não fosse de amor. Nós aprendemos que era de amor e graça, né? Mas agora aqui Deus mandou Moisés fazer esse tabernáculo. Para quê? Vamos ler aqui, ó. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. É uma palavra difícil, né? Não me aborrecerei, não me desgastarei. Mas Deus se incomodou muito com o povo de Israel, não é mesmo, queridos? Quando o povo de Israel andava lá no deserto, ele desobediente, depois também quando saiu do deserto, que foram morar em suas cidades, a gente conhece a história, né? Eu quero ler conforme diz a minha Bíblia, que a tradução é um pouquinho diferente. Diz assim: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. A presença de Deus não ia aborrecer o povo de Deus. E andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Por isso que Deus queria que Moisés fizesse um tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio do povo. Deus falava com Moisés, né? Eles viam a grande luz de Deus, se enchia de fumaça o tabernáculo quando Moisés falava com Deus. Irmãos, é lindo isso, né? Saber que Deus pensou em todas as coisas por amor a nós. Uma coisa deve estar clara agora: na antiga aliança e na nova, o Senhor busca um relacionamento entre nós e Deus, assim como antigamente. Deus quer que a gente tenha um relacionamento, porque Jesus, quando foi aos céus, disse: eu quero que vocês sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Isso chama-se relacionamento, né? Nós precisamos conhecer esse Deus que nos ama tanto. Isso chama-se relacionamento. Nós precisamos conversar. Quando a gente ora, a gente conversa com o nosso Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente escuta as palavras de Deus. O vínculo é essencial para a aliança, em qualquer época, em qualquer contexto. No entanto, a fim de que exista um relacionamento, é preciso haver interação, comunicação, né? Contato entre seres humanos, pecadores. Nós também temos que ter esse relacionamento. Por isso que existe a igreja, uma comunidade evangélica, né? A igreja também é o meio que nós nos encontramos para adorar a Deus. Por isso que nós temos nos preparar, assim como o povo de Israel se preparava para estar no santuário. Eles tinham que estar limpos, puros de coração, para participar das reuniões, todos os ritos do santuário. Em Êxodo 25, verso 8, a ordem do Senhor a Israel era que construísse um santuário. Que razões o Senhor deu para desejar um santuário?
Puxa, nós já aprendemos, né? Que Deus queria habitar no meio do seu povo. Santuário quer dizer lugar de adoração. Deus queria que aquele seu povo tivesse um lugar que pudesse adorá-lo, reverenciá-lo. E assim é hoje conosco. Hoje nós vimos no nosso verso para memorizar que Ele, Jesus Cristo, é o nosso mediador, porque morreu por nós, assim como o sumo sacerdote era o mediador entre Deus e o povo, como Moisés e Arão também, né? Arão que era o sacerdote. Então, assim é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi para o céu, aonde está no verdadeiro santuário, no lugar santíssimo. Sabemos que Jesus já está no lugar santíssimo, intercedendo por nós, julgando todas as pessoas para, quando estiver pronto, Ele voltar para nos buscar. E eu quero, para estudar mais um pouquinho com vocês, eu quero também perguntar assim para vocês, olha a resposta que eu botei, que Deus disse, não me aborrecerei com vocês, porque eu estarei guiando vocês, estarei perdoando, estarei presente. Deus estava provendo meios para a salvação daquele povo, através dos cordeirinhos que representavam a morte de Cristo. E Deus também está presente. Por isso que a gente, quando olha assim, Senhor, nós estamos na tua santa presença. Sim, estamos, através de Cristo, nós vamos ao Pai e estamos em sua santa presença, né? Então, concentre-se na expressão, não me aborrecerei com vocês. O santuário prova meios para que a humanidade caída fosse aceita pelo Senhor? Isso era importante para a aliança? Muito importante, né? Deus é um Deus de promessa. Ontem eu estava estudando a lição e me lembrando dessa música. Deus é um Deus de promessa. Ele é o mesmo de ontem, de hoje. E a sua aliança permanece para sempre. A sua aliança é eterna, porque Ele nos recebeu como seus filhos agora. Nós já não somos mais co-herdeiros, né? Nós somos herdeiros da promessa através de Cristo Jesus. Que bom, meus irmãos, que nós temos essa certeza absoluta do amor de Deus. Ó, tudo era feito com muita reverência, preparação, consagração, porque Deus estava presente. Nós também devemos ter todo o nosso cuidado em adorar o nosso Deus de todo o nosso coração, porque Jesus Cristo já fez tudo por nós e Ele quer o melhor para nós, um relacionamento perfeito, né, queridos? Que vocês possam continuar estudando essa lição, que vai nos trazer muitos esclarecimentos, né? Amanhã, segunda-feira, depois terça, vamos ver a grandeza da substituição, a grandeza do que Cristo fez aqui na terra. Deus nos ajude e fique com vocês e que um dia possamos nos encontrar nas mansões celestiais. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vós. Vamos continuar estudando aqui então a nossa lição que traz o título O Santuário da Nova Aliança. Pecado, sacrifício e aceitação. Eu quero ler para você o que está no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, para que entendamos um pouquinho daquilo que nós vamos falar. Então diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E, sem derramamento de sangue, não há remissão. E aí você vai me perguntar, mas por que quase todas as coisas se purificam com o sangue e não todas as coisas?
Meus irmãos, naquele tempo também, e vale ainda para hoje, porque é segundo a lei, na nova aliança. Água, fogo e incenso também purifica, também lava, mas não purifica para a salvação, é lógico. Mas o verso diz que o sangue purifica quase todas as coisas. Esse sangue serve, entre outras coisas, quase todas, para a nossa salvação. E um método apontado por Deus para o pecador do Antigo Testamento, para que ele se livrasse do pecado e da culpa, era o sacrifício de animais. Isso você conhece, isso você sabe, e essas ofertas sacrificais oferecidos pelos israelitas se encontram. Todo esse ritual você vai encontrar no livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7. Aliás, nos vídeos que eu tenho gravado, quase sempre, às vezes que não o faço, é porque esqueço. Mas eu gosto de passar uma lição para casa. Se você quer entender, se você quer saber o porquê e os porquês e como acontecia todos esses rituais, o que era feito com o sangue, o que era feito com o animal, né? Onde ia esse sangue, você fica como lição de casa, por assim dizer, né? A leitura dos capítulos de 1 a 7 do livro de Levítico. A pessoa pecava e ela podia normalmente ser restaurada a pleno com Deus ao trazer um sacrifício animal. Então, o pecador pecava, então ele oferecia esse animal e como eu disse, você pode ver todo o ritual lá naqueles capítulos que eu lhe dei, de 1 a 7, do livro de Levítico. Trazia esse animal, punha a mão na cabeça, ele era imolado, etc e tal, então o sangue era aspergido, né? Enfim, você tem que ler para você entender. Agora, tudo isso profeticamente apontava já para Cristo como nosso Salvador. E hoje nós temos como salvação em Cristo Jesus o seu sangue. Entendeu? Então, o importante que você leia, que é para você entender essa nova aliança, porque realmente, afinal, nenhum animal é um substituto adequado, né, para expiar o pecado e a culpa, né, da comunidade, né, dos cristãos, do povo em geral. Mas a nossa lição faz uma pergunta que diz assim: qual era o significado profético do sacrifício de animais? Isso tinha um significado. E como eu disse, em síntese, o efeito disso era que o sangue de bode ou de touro removesse o pecado. Mas esses sacrifícios apontavam para a morte de Jesus Cristo. Então, só a morte de Jesus Cristo pode substituir a sua dívida, os seus pecados, e você é aceito por Deus através e tão somente pelo sangue de Jesus. Isso deve ficar claro para mim e para você, porque você sabe que hoje existem milhões
de religiões no mundo, e muitos, por exemplo, oferecem hoje ainda galinhas, carneiros, põem lá na encruzilhada como oferenda e tal, às vezes para o bem, às vezes para o mal, não se sabe. Mas nada disso tem nenhum valor, nada disso tem nenhum valor. O que vale mesmo, o que nos leva à salvação é o sangue de Jesus. Aliás, o sangue de Jesus é a base para o plano de salvação. Eu daqui a um pouquinho vou falar um pouquinho mais, meus irmãos, e você vai talvez entender um pouco melhor. Mas fica aí a dica para você ler com atenção os capítulos de 1 a 7 do livro de Levítico. Como eu disse, vou repetir, você vai ter ali um estudo completo do porquê se usava os animais, para quê, como se fazia, você vai ter tudo ali. Recomendo, vale a pena e você vai gostar muito. Amém? Aquela lição primeira, irmãos, que eu falei, era de segunda-feira, né? Pecado, sacrifício e aceitação. Agora eu vou falar de substituição. E eu quero iniciar com um verso da Bíblia que está lá em Gálatas 1 e o versículo 4, que diz assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, sabemos que Cristo era um com Deus e é um com Deus. Então, era a vontade de Deus que ele se entregasse para a expiação dos nossos pecados? Era. Mas era a vontade de Cristo também, né? Justamente porque ele era um com Deus. E essa verdade é o fundamento do plano da salvação. Esse assunto nos parece até um pouco desgastado, porque lá no Velho Testamento nós tínhamos os animais como substituto pelos seus pecados, pelas suas transgressões e pelos meus pecados também e pelas minhas transgressões. E hoje, quando Cristo morre, como diz Gálatas 1:4, a si mesmo se entregou pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus, está consumado. Cristo aceitou, era a vontade de Deus, e ele então tornou-se o substituto daquele ritual antigo. Por isso, a substituição, né? Agora, Jesus te ofereceu para morrer? Essa é a questão. Sim, Jesus te ofereceu para morrer. Por quem ele morreu? É bom, irmãos, que a gente medite sobre isso. Quando eu pergunto, quando eu leio, quando eu penso por quem Jesus morreu, me parece até que aumenta a minha responsabilidade e aumenta a minha obrigação com relação à fidelidade. Porque ele morreu por mim, pelos meus pecados. E se eu não aceito isso,
automaticamente eu estou virando as costas para tão grande sacrifício. Então, Jesus se ofereceu para morrer, sim. Ele morreu por quem? Por todos nós, meu irmão, por todo mundo. O que sua morte efetuou? Qual foi o sentido da morte? A tua e a minha salvação. Então veja, irmãos, que não é tão fácil a letra morta, mas sim a interpretação e o cumprimento daquilo que está escrito. Porque triste de nós, meus irmãos, e triste daqueles que não ficam com o pé nem lá e nem cá, nem em Cristo e nem no mundo, ou querem ficar no mundo e também querem ficar em Cristo. Não dá. Há só um caminho. Todos nós sabemos, ele sabe, que estar em Cristo, estar com Cristo é a melhor opção. Estar com o mundo, claro que é a pior, é a pior sugestão. Só que nós vivemos os últimos dias uma grande batalha, um grande conflito entre o bem e o mal, e Satanás tem muito a nos oferecer. É lamentável, mas eu sou obrigado a dizer, dentro daquilo que eu leio e conheço, eu sou obrigado a me convencer, estou convencido de que Satanás tem muito a nos oferecer. Você prefere um programa de televisão a um estudo? Você prefere o jogo de futebol, uma disputa lá, times lá qualquer? Você prefere assistir esse jogo a fazer uma leitura da Bíblia? Nós muitas vezes preferimos entrar nessa armadilha, dormir um pouco mais, a ir na igreja. Enfim, há uma luta muito grande. Então, Deus, Cristo Jesus, pela vontade de Deus, se entregou naquela cruz por mim, por você, por todo mundo, visando nossa salvação. E é muito triste porque nós nem sempre damos o valor que isso requer. Mas eu quero ler um texto para você, meu irmão, minha irmã, para não ficar só nisso, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 26 e no versículo 28, que diz assim: 26, 28 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então agora é só o sangue de Jesus pode remover os nossos pecados. E eu vou ler mais um versinho que está lá no livro de Efésios, que Paulo escreveu no capítulo 2, vamos lá, capítulo 2, e o versinho 13, que diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Isto é, você aceita esse sangue. Antes você estava longe e agora você pode se aproximar de Cristo através dessa aceitação desse sangue, através dessa nova aliança. Mas o que nós precisamos, meus irmãos e irmãs,
não é apenas ler o conteúdo, o contexto, a história. Nós precisamos gravar na nossa mente. Isso significa gravar no coração. Portanto, a função do sangue desempenha no plano de salvação uma função importantíssima. Apaga nossos pecados e nos dá salvação. E não pense você, pelo número de pecados que você tem, pelo tipo de pecado que você faz, que você fez, e isto é inegável porque não há um justo sequer. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, mas não pense você que Deus não lhe aceita. Deus lhe aceita. Cristo faz esse papel de advogado hoje no céu por você e por mim. O que você tem que fazer é confessar, dizer: sei que sou pecador e esta é a razão porque necessito de um Salvador. Deus, Pai, eu sei que eu sou pecador e essa é a razão pela qual eu necessito de um Salvador. Temos que crer nisso, crer nesse sangue, crer nessa nova promessa, crer nessa nova aliança. Esse é o meu desejo, meu irmão. Que eu creia e que você, da mesma maneira, creia também. Este é o caminho. Entendeu? Nós nos encontraremos no próximo vídeo. Faço votos que você goste e louvado seja Deus por isso. Meu irmão, olá minha irmã, estamos na lição de número 11 desse trimestre. Nós, nessa semana, estamos estudando o Santuário da Nova Aliança. E hoje, quarta-feira, nós vamos estudar o Sumo Sacerdote da Nova Aliança. A lição diz assim: assim como havia um santuário, um sacerdócio, um ministério, em um ministério terrestre na Antiga Aliança, também havia um santuário, um sacerdócio e um ministério celestial na Nova Aliança. Na lição 10, na lição passada, nós vimos um pouco sobre a Nova Aliança, que é a aliança antiga de Deus feita com Noé, Abraão e Moisés de forma renovada. Ou seja, agora havia lá um santuário onde o sacerdote era humano, onde o sacrifício de sangue era de animais, de cordeiro. Agora, na nova aliança, entre aspas, né, aliança renovada, o próprio Jesus é o sacerdote e o próprio Jesus é o sacrifício, é o cordeiro de Deus. É o sangue de Cristo que é derramado na cruz em prol dos nossos pecados. Se todo o trabalho pedagógico que Deus fez com o povo de Israel quando saiu lá do Egito, mandou que Moisés construísse aquele santuário terrestre, ensinando como o processo da salvação aconteceria, ele apontava sempre para quem? Para Cristo Jesus, que viria nesse mundo. Jesus viveria no mundo de pecado, mas não pecaria, viveria sem pecados e seria aceito no céu como sacrifício, né, o Cordeiro de Deus que morreu no lugar de todos os pecadores. Então Jesus é o sumo sacerdote dessa nova aliança. Claro, por que Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança? Porque a antiga aliança, o sumo sacerdote, ele é humano. Agora não. Agora, além de o Jesus ser o próprio sacrifício, ele também é o sumo sacerdote e está nesse momento intercedendo por todos aqueles que aceitam a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Eu fico pensando aqui, meu irmão e minha irmã, que coisa tremenda, né? Que amor é esse de Deus por nós?
de Jesus vir a esse mundo, se esvaziar, viver como ser humano, correndo o risco de poder até de pecar, porque ele era humano, mas ele se entregou completamente a Deus, deixou que o Espírito Santo dirigisse todos os dias sua vida. Jesus levantava cedo, orava, se entregava ao Espírito Santo para que ele o dirigisse, a fim de que ele não só executasse os seus milagres, mas como ele fora fiel a Deus. Nele não houve nenhum sinal, por menor que seja, de pecado. Jesus não foi amigo do pecado. Jesus foi inimigo o tempo todo do pecado. E Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue e o seu sacrifício foi aceito. Nós somos salvos pela graça, pelo sangue derramado de Cristo. E ele é o sumo sacerdote dessa nova aliança. A aliança agora, se nós olharmos assim, de forma, comparando com a humana, ela é uma aliança superior, porque não mais um sacerdote humano, não mais um animalzinho é oferecido, mas o próprio Jesus é o sacerdote, o próprio Jesus é o sacrifício, o próprio Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, a lição diz ainda assim, em Hebreus 2:3, se esse sacrifício foi tão perfeito, foi tão maravilhoso para nós, nos salva de nossos pecados, nos salva dos nossos erros e nos dá vida eterna, Hebreus 2:3 diz assim, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Seria um absurdo o ser humano, e é um absurdo, né? Porque o ser humano não leva a sério a salvação em Cristo Jesus. O céu se abriu completamente, o céu se derramou completamente aqui na terra, na pessoa de Cristo, para morrer no nosso lugar, para entregar a sua vida, o seu sangue por nossos pecados. E quando um ser humano trata isso de forma leviana, não levando a sério a salvação, Paulo diz, como escaparemos nós da condenação se não levarmos a sério tamanha salvação em Cristo? Queridos, Jesus está se preparando lá no céu, ele está intercedendo por nós, mas em breve ele vai sair do santuário celestial e vai vir nos buscar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu quero estar pronto. Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Você aceita também? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você seja fiel a Deus até a volta do Senhor Jesus. É a minha oração por mim e por vocês. Amém. Olá, meu irmão. Continuando nosso estudo da lição de número 11 desse trimestre, nós vamos hoje estudar a parte de quinta-feira, o ministério celestial. Hebreus 9:24 diz que Jesus não entrou em um santuário feito por mãos de homens, mas ele entrou direto no santuário celestial. Porque Jesus lá no deserto, ele deu todas as orientações para Moisés construir o santuário terrestre, para que eles aprendessem o plano da salvação, a salvação pela graça. E eles mostravam ali toda a forma de intercessão, o ministerial, que o sacerdote e o sumo sacerdote faziam pelo povo de Israel. Agora, o próprio Jesus, nesse momento, é o nosso ministro que está ministrando ao nosso favor, lá no santuário celestial. A lição diz assim, a maravilhosa notícia da nova aliança é que hoje, agora, por causa de Jesus, pecadores arrependidos têm alguém que os representa no céu diante do Pai. Que maravilha isso, irmãos! Jesus não só morreu no meu lugar, não só derramou seu sangue para me salvar, mas Jesus me representa diante do Pai nesse momento. Ele faz o seu ministério celestial diante do Pai. Ele é o meu sacerdote, o sumo sacerdote, que me representa toda vez que eu peco e me arrependo. O Senhor apresenta diante de Deus o meu perdão, apresenta o meu pedido de perdão e o Senhor perdoa. E então eu estou apto novamente
a viver uma vida santa diante do Senhor. Segundo 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus se entregou por todos, Jesus morreu por todos e está intercedendo nesse momento. O seu ministério celestial é em favor de todos aqueles que aceitam a Cristo. Aquele que rejeita Jesus, aquele que continuamente diz não a Cristo, ele não está sendo representado, não está sendo espiado lá no céu por Jesus. Por quê? Como é que Jesus vai pedir, vai interferir por alguém diante do Pai se essa pessoa, ela mesma não quer essa interferência? Ela mesma não pede a Jesus, ela mesma não se humilha, ela mesma não confessa pecados, ela mesma não se arrepende. Então, Jesus está intercedendo, seu ministério celestial é por aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador pessoal, vivem uma vida de santidade diante de Deus, mas, como seres humanos, se nós pecarmos, mesmo entregando nossa vida a Cristo, Jesus então ele nos representa diante do Pai. Quando nós pedimos perdão, nos humilhamos e ele então apresenta o nosso pedido diante de Deus e dizendo, Senhor, eu morri por esse pecador, eu derramei meu sangue por ele, ele se arrependeu e eu te peço que tu o perdoe. Então Deus nos perdoa. Isso é muito gratificante, é muito, fortalecedor, porque quando nós imaginamos que antigamente era um homem, um sumo sacerdote, que se preparavam, se santificavam, se colocavam diante de Deus para representar o povo, para ter esse mediador entre os seres humanos e Deus, mas agora o nosso mediador, o nosso sacerdote é o próprio Jesus. Então isso é muito gratificante, nos levanta a nossa moral todos os dias quando nós imaginamos que nós somos pecadores, nós pecamos, nós falhamos. Muitas vezes chegamos à conclusão que nós não temos salvação porque nós já fizemos, foi terrível diante de Deus, mas Deus disse, todo pecado é perdoado diante de Deus quando nós confessamos, nos humilhamos e confessamos os pecados. O único pecado que não é perdoado é contra o Espírito Santo, que não é o assunto de agora. Nós poderemos estudar isso talvez numa outra lição. Mas a lição veio dizer para nós que Jesus está intercedendo por nós. Saiba que você tem um representante diante de Deus, que é o próprio Deus, o Jesus que morreu por mim e por ti. Portanto, querido, você não precisa ser um pecadeiro, você é um pecador. Se você pecar, saiba que tem alguém que representa você. Se você se humilhar e confessar o seu pecado, ele vai perdoar os seus pecados, vai purificar e santificar a sua vida. Que maravilhosa notícia nós aprendemos nessa lição de hoje. Deus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso ministro que está intercedendo pela nossa vida, pela nossa salvação todos os dias. Que nós possamos confessar pecados e abandonar pecados. Como disse Hebreus 2, como poderíamos tratar de forma tão assim leviana a nossa salvação se o próprio Jesus deu a sua vida por nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos prepare para que quando Jesus voltar possamos estar prontos para morar eternamente com o nosso Deus. Essa é a minha oração por mim e por vós. Amém. Queridos irmãos, um feliz sábado. Estou aqui para nós encerrarmos a lição da semana, a lição 11, que falou do santuário e a nova aliança. Quero encerrar lendo Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que assentou à destra do trono da majestade nos céus. E como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem.
Somente o sacrifício de Cristo, irmãos, tem significado eterno, intercedendo por nós cristãos. Cristo continua a servir como ministro no verdadeiro tabernáculo no céu. A nova aliança proporciona perdão pelos pecados através de Jesus, não pela morte de um animalzinho que era morto por mãos pecadoras, sacerdotes pecadores, mas sim pelo sacrifício perfeito de Cristo Jesus, que envolve uma relação íntima e pessoal com Deus. E a nossa lição diz assim, o texto de Ellen White do Desejado de Todas as Nações: E todo aquele que me confessa, partilhando meu sacrifício pelos perdidos, será declarado como participante na glória e na alegria dos salvos. Que essa nova aliança que nos traz a promessa de salvação em Cristo Jesus seja o nosso guia diário. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e um feliz restante de sábado. Grande Deus e Pai, muito obrigado pelo sacrifício maravilhoso que fizeste na cruz do Calvário ao dar Jesus para morrer no meu lugar. Eu o aceito como meu Salvador pessoal e o faço em nome de Jesus. Amém.